Meu nome é Cauê Matias, tudo bem? Eu sou produtor, faço figurino também, maquiagem, trabalho com cinema aí desde 2001. Já passei por alguns lugares, como a O2 Filmes, do Fernando Meirelles, lá em São Paulo, a Grafa Audiovisual, aqui com a Ali Muritiba, entre outras produções por qual eu tenho participado, seja na parte de produção, na equipe de arte. Bom, então a gente vai falar sobre a importância do figurino no cinema, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é o roteiro. Então você recebe o roteiro e aí você tem que fazer a leitura integral desse roteiro e você tem que decupar esse roteiro da forma mais detalhada possível. Porque é a partir do que o roteiro te dá, que é visível, que você vai construir todo o seu trabalho, seja de figurino, maquiagem, de arte. E o que não está visível, né? Você também pode trabalhar através das suas ideias e vai apresentar aí para o diretor de arte. Por que para o diretor de arte? Porque o figurino é um setor dentro da direção de arte, da equipe de arte. É o figurino, a maquiagem e todas essas questões ligadas à parte visual do filme, a produção de objetos, entre tantas outras coisas. Então você lendo o roteiro é a primeira coisa para você descobrir, fazer uma decupagem e aí você vai fazer uma pasta. O que você vai ver ali nesse figurino? A questão da época. Em que época que se passa essa história? É uma história de época mesmo, de algum século, de alguma parte histórica, ou se ele é contemporâneo. Isso é muito importante você saber. Quando você chega no personagem, saber a classe social do personagem. Que classe social que ele pertence? E quando eu digo classe social, não é só saber se ele é rico, se ele é pobre, é saber se ele é jovem, se ele é adolescente, ou se ele tem entre 20 e 30 anos, entre 30 e 40, entre 40 e 50. Todos os detalhes desse personagem que vai fazer uma grande diferença na hora de você fazer esse figurino. Aí quando você entra na questão da classe social do personagem, você vai descobrir também a profissão desse personagem, o que ele trabalha. Se ele tem um trabalho no filme e isso fica evidente e tem algum momento de lazer, dependendo de como for o temperamento desse personagem, você vai ter que diferenciar o figurino para trabalho e o figurino de lazer. Caso contrário, dependendo de como for essa personagem, às vezes ela puxa uma coisa para outra e aí fica um pouquinho mais fácil de você trabalhar. E aí quando você sabe tudo isso do personagem, da história, você já tá bem familiarizado com todas essas questões, você já fez toda a sua decupagem técnica e assim, não é uma leitura do roteiro que vai te dar isso, são várias leituras. E aí quando você tá envolvido com o roteiro, com algum filme, com algum projeto, você acorda pensando no projeto e vai dormir pensando no projeto, então não tem como você sair dele, assim, então você vive em função disso e tudo que você olha, tudo que você assiste, tudo que você ouve são referências para você poder construir melhor o seu figurino. Depois que você tem tudo isso, que já é uma pré-pesquisa, né, a gente pode chamar assim, uma pré-pesquisa desse roteiro e desse personagem, você vai para uma pesquisa de campo. Dependendo do orçamento do filme, se for um filme de época, geralmente o que acontece? Principalmente quando é Estados Unidos, Hollywood, lá eles têm muita verba, né? Sou rica! A gente sabe disso. E aí o que eles fazem? Eles têm toda uma parte, uma equipe de costura, né? Tem todas as costureiras, tem todas essas pessoas que estão ali disponíveis para poder criar e confeccionar um figurino. No Brasil é um pouco diferente, porque a gente não tem uma verba tão grande de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares como eles têm lá. E aí, às vezes, a gente tem que recorrer a roupas ou figurinos que já sejam prontos. E aí, o que você faz? Se for de época, você vai correr atrás de lugares que já possuem esses figurinos de época, vai alugar, vai pedir emprestado, né? Se você não tiver verba. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer adaptações. Você vai mexer num botão aqui, você vai mexer num detalhe ali, vai colocar uma coisinha, se tiver rasgado, se tiver manchado, você vai dar uma arrumadinha e tal. São essas coisas que a gente tem que ir se adaptando. Se for um
figurino contemporâneo, aí é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque você pode ir diretamente aonde? Geralmente você pede pro próprio ator ver se ele tem alguma coisa, porque é mais fácil trabalhar com o que o ator já tem, por uma questão de tempo, por uma questão de orçamento, e também porque a roupa já tem vida, né? E quando a gente fala ela já tem vida, porque ele já tá usado, já tem o formato do corpo do ator, então é muito bacana. Não tenha vergonha de pedir algumas coisinhas pro ator. Claro que você não vai pedir tudo, a não ser que seja um curta-metragem que tem uma coisa assim muito específica que só o ator vai ter, e aí você pode pedir pra ele. Caso contrário, não, você tem que levar opções também, né? É óbvio, isso é uma coisa óbvia. E aí onde você vai procurar? Você vai procurar em brechó, você vai procurar em lojas, né? Geralmente os figurinistas, eles têm parceria com lojas de marca mesmo, de shopping, ou então algumas outras lojas de calçada. Então você vai lá, conversa, se apresenta, leva uma autorização do filme, explica. Muita gente vai dizer não pra você. Não, 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 não. Mas muita gente vai dizer sim, muita gente vai querer cobrar um aluguel, vai querer cobrar uma porcentagem daquele valor, daquela roupa. Geralmente quando você vai numa loja, eles pedem um cheque calção no valor integral da roupa, porque caso a roupa volte danificada, eles vão descontar o valor X ali da roupa. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Então a produtora, né, ela já está preparada, ela já tem que estar preparada para que isso aconteça. Ela já tem que ter uma verba de figurino para coisas de emergência, questões de emergência, seja tanto figurino quanto objetos que podem quebrar. Em relação a contemporâneo ou época, seria mais isso, assim. Claro que se você tiver uma mãe costureira, tiver tecido, se você já trabalhar com isso, assim, com moda, fica mais fácil. Você é folgado, viu? Se você não tiver, aí você tem que realmente fazer essas parcerias, procurar, locar, criar, pegar alguma peça sua que você já tenha no seu acervo, né? E aí fazer adaptações, mexer nessas peças e por aí vai, e aí você vai montando esse figurino. Isso tudo, claro, se tiver aprovado pelo diretor de arte e pela direção geral do filme. Depois que você fez toda essa pesquisa de campo, você vai para as provas. O que são as provas? Você vai pegar todo o elenco, vai separar todos os figurinos do elenco e vai fazer a prova com cada ator com seus figurinos. O que acontece às vezes? Acontece que um personagem tem 5 provas de figurino, tem 10 provas de figurino. Para cada prova de figurino, você tem que levar pelo menos 3 ou 4 opções de roupa, porque senão você corre o risco de não ter opções. Então, para daí escolher uma e aí acertar, tirar foto, tudo bonitinho, separar em cabide, separar em saco plástico, né? Todas as cenas que aquele figurino vai ser usado, porque aí é uma organização que fica muito mais fácil na hora que você precisar usar aquele figurino. Acessórios também são coisas muito importantes, às vezes a gente esquece, às vezes o ator usa óculos ou tem um relógio e às vezes você esquece de pedir para ele tirar. É muito importante. Às vezes ele tem uma aliança porque ele é casado, mas o personagem não é casado, então você tem que pedir pra tirar. Ou então o personagem é casado no filme e a pessoa não é na vida real. Você não pode esquecer desse detalhe, porque você tem que comprar uma aliança que caiba direitinho no dedo dos atores. Os acessórios como óculos, gravata, cinto, brincos, colares, pulseiras são super importantes. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Na hora de usar, na hora de guardar, para que você não perca, para que não dê erro de continuidade, todas essas questões. O dressing set geralmente não é do figurinista, mas às vezes a pessoa responsável pelo dressing, ela precisa de figurinos para compor o dressing, para compor o set. E aí você, como figurinista, você precisa sim disponibilizar esse figurino junto para essas pessoas, certo? Textura, às vezes é a própria textura do tecido, um tecido mais grosso, um tecido em alto relevo, ou então a própria pintura do tecido, como ele é feito, né? Como é a sua estampa, já é uma textura. Isso é muito importante. Tem diretores que gostam de trabalhar com figurinos lisos, tem diretores que gostam de colocar uma estampa até para poder ter um pouco
pouco mais de textura, ter um pouco de profundidade. A questão do flicar, isso é muito importante, a gente tem que ter muito consciente isso, e às vezes você tem que fazer um teste só na câmera que você vai descobrir. O que é o flicar? É aquele figurino que é geralmente xadrez, quadriculado ou listado, que quando você olha, fica uma maravilha, mas vai pra câmera e o que acontece? A câmera dá movimento no figurino. O ator se mexe, o figurino mexe, e daí fica uma coisa bem estranha, não é legal, aí você vai ter que trocar. O figurino ele tem que estar sempre alinhado com maquiagem, com os cenários. Não adianta você querer fazer um figurino lindo e maravilhoso, e aí o cenário tá completamente destoando do figurino, ou a maquiagem destoando do figurino. São coisas que tem que andar juntas, elas fazem parte de uma equipe, e é muito importante tudo isso estar em harmonia. Tem alguns filmes aqui que eu separei, que a gente pode falar, que é O Diabo Veste Prada, que o figurino lá tinha uma importância muito grande, até porque era um filme que falava sobre moda. Tem aquele filme da Marilyn Monroe, Eles Preferem as Loiras, eu tenho até uma réplica de uma cena que ela aparece de costas, porque a Fox não autorizou ela aparecer de frente no filme por causa do decote. Queria ter esse vestido, e é um vestido maravilhoso. Tem A Lista de Schindler, que é um filme que se passa inteirinho em preto e branco, mas tem a menina do vestido vermelho, né? Temos o Mad Max 2016, que ganhou o Oscar de melhor figurino. É um filme muito importante pra gente assistir também. E tem também o Flashdance, aquele filme da década de 80, que foi um filme que influenciou muito a moda daquela época do filme, como a questão das perneiras, né, ou polainas, a questão daquele moletom rasgado, sem gola, com o ombro aparecendo, muito lurex, né, são coisas assim que influenciaram na moda do cotidiano. As meninas foram assistir o filme, adoraram e passaram a se vestir igual. O figurino também influencia muito na moda, não só no cinema, como nas novelas, no teatro, às vezes dependendo do espetáculo. E a gente tem que ter muito cuidado para fazer isso. Bom, eu tenho um livro aqui que eu vou pegar para vocês. É esse livro aqui, A História Ilustrada do Vestuário. É um livro muito bacana para quem se interessa por figurino. Tem aqui várias imagens e ele fala desde a antiguidade até mais ou menos o século XIX e tal, como eram os figurinos. Essa é uma referência que eu deixo pra vocês. Eu achei esse livro aqui num sebo. Bom, acho que por enquanto é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu puder ajudar, beleza? Valeu!